Olá, sejam bem-vindos de novo ao canal. O meu nome é Maria Falcão e no vídeo de hoje vou partilhar todo o processo com os meus dentes relativamente às facetas, que é um procedimento estético, são umas capinhas que se coloca nos dentes, e para explicar um bocadinho de porque é que eu quis colocar isto. Então, eu sempre tive uns dentes muito fracos, sempre tive bastantes cáries, mesmo tendo todos os cuidados. Eu queria-vos mostrar um bocadinho de como eram os meus dentes antes, enquanto era criança, porque eram mesmo muito tortos. Eu acho que não dá assim bem para ter noção, mas a verdade é que eu não encontrei fotos, porque como tinha tanta vergonha, nunca sorria para as fotografias, e também era uma altura em que ainda não havia tanta esta facilidade dos smartphones e por isso não tinha assim um registro tão constante. Mas basicamente os meus dentes era tipo o da frente, um em cima um do outro. Estes eram completamente rodados assim de uma forma lateral e para cima, e acho que tinham um canino meio para cima, já nem eu sei bem, já passaram mais de 10 anos. Mas então aos 15 anos eu coloquei aparelho, e na altura era um aparelho que não necessitava ter aqueles elásticos, era todo metálico. Eu usei aparelho durante 5 anos, ou seja, quase até aos 20. Nesse processo todo eu usei mais do que um aparelho diferente e eles nunca chegaram a ficar perfeitos. Depois, mais tarde, uma segunda dentista disse-me que deveria ter retirado alguns dentes antes da colocação, coisa que a primeira dentista não defendia. Enfim, então quando eu retirei, aliás, eu usava aparelho em cima e em baixo, quando eu retirei eu tive que colocar um aparelho definitivo nos dentes de baixo, é um pequeno arame que eu tenho aqui para que eles não se mexam, e nos dentes de cima, segundo ela, não era possível ter este aparelho. Eu conheço pessoas que têm, mas lá está, é sempre muito diferente de dentista para dentista. Na altura ela disse-me que nos dentes de cima não era possível ter, e então que eu tinha que usar uma goteira para sempre para segurar os dentes naquela posição. O que acontece é que quando eu tirei o aparelho, eu não adorava o aspecto dos meus dentes, porque embora eles já estivessem direitos, eles tinham muitas manchas, porque mesmo antes de colocar o aparelho eu já tinha feito imensas restaurações, e nessa altura tive que voltar a fazer algumas, porque passados uns anos as restaurações começam a ganhar alguma cor. Então, como eu tinha restaurações mesmo nestes dentes da frente, tudo isto eram manchas. Eu acho que se consegue ver na câmara que estão a ver, por exemplo, aqui tem uma mancha muito mais amarela. Já a cor natural dos meus dentes é bastante amarelada, mas para além disso, e aqui partiu, mais ou menos há um ano eu estava a comer não sei o quê e partiu-se um bocado o dente. Por isso eu sempre detestei o aspecto dos meus dentes e nunca fiquei mesmo feliz e satisfeita com o resultado final. E há uns anos eu vi este procedimento, as facetas, até foi com a Inês Mocho, uma youtuber, uma maquilhadora que eu na altura seguia imenso e adorava, e ela tem uns dentes incríveis, um sorriso mesmo bonito, e na altura ela também fez um vídeo sobre esse processo e eu fiquei logo, eu tenho que fazer isto, porque não era mesmo uma questão dos dentes estarem alinhados, era o seu aspecto, detestava mesmo o meu sorriso na mesma. E, por exemplo, nunca utilizei batons fortes porque achava que isso fazia sobressair mais os meus dentes, e então eu tinha imensos complexos com isso. Eu nunca usava batons vermelhos ou um rosa mais forte. Era assim mesmo um grande complexo que eu tinha, e por isso é que queria muito fazer isto. Já o ano passado, em 2019, era um dos objetivos do meu ano, era alterar isto, só que na altura eu, como estive a viver 6 meses fora, este processo era para se iniciar antes e teve que ser adiado, ou seja, isto já é uma coisa que se anda a arrastar há muito tempo e com que eu sonhava mesmo há muito tempo, porque mexia bastante com a minha autoestima, e por isso eu não tenho mesmo nada contra fazer procedimentos estéticos, porque acho que é uma coisa muito pessoal e que pode influenciar bastante a autoestima se não se sentir bem dentro do seu corpo, com o seu aspecto. Então eu, ao fazer este vídeo, queria partilhar um bocadinho com vocês este processo. E caso vocês não conheçam este procedimento, também explicar-vos um bocadinho e mostrar-vos como é que é todos os passos,
Tudo isto da pandemia também aconteceu a meio do processo e por isso fez com que ainda se arrastasse mais. Mas os primeiros moldes que eu fiz foi já no final do ano passado e a primeira fase é fazer uns moldes aos dentes como eles estão agora, para depois ter um molde para a massa provisória. Eu depois voltei a viajar, voltou a atrasar um bocadinho o processo, mas passado uns meses eu fui então fazer a primeira parte da intervenção. Imagina, nós na hora conseguimos modificar e perceber que, estás a ver, olha, uma faceta é tipo uma peça assim, percebes? Só que, claro, isto é uma resina provisória, depois a faceta é uma peça definitiva, mas repara só na diferença, que nós conseguimos num dente, olha, estás a ver? Só isto já é totalmente diferente. Pois é. Compara a diferença. E está mais comprido? Não, sim, mas isto é só um testezinho, atenção, depois isto vem mais curto, digamos assim. Mas isto só para perceberes a diferença que é, olha, um dente para o outro, estás a ver? Sim. Caramba, diferente. Nesta segunda fase foi assim umas 3 horas de consulta e o que o Dr. Filipe fez foi mais ou menos 2 horas a desgastar os dentes e então o que vai acontecer e que não há forma de voltar atrás é que ele vai mesmo desgastar o meu dente original de forma a ficar mais pequeno e depois encaixarem as facetas. Então todos estes dentes foram desbastados. E isto é um processo também um bocadinho doloroso. Eu agora vou mexer na gengiva aqui à volta, sabes? Vou nas margens. Desgasta muito a gengiva e quando eu terminei isto estava mesmo muito sensível da boca e tinha que comer coisas assim só morninhas e sem trincar muito porque os dentes estavam mesmo muito doridos. Depois de desgastar os dentes todos, faz-se então o molde final para realmente fazer as facetas, porque agora é que vai corresponder à forma dos dentes onde vai colar as facetas definitivas e enquanto eu estou com os dentes assim, que eu achei muita piada e um bocadinho assustador. É assim mesmo muito estranho ver-me assim naquela figura. Com o molde que eu tinha feito anteriormente, é colocada uma pasta que vai preencher os buracos e fazer a forma dos dentes e essa pasta é provisória, é suposto ficar cerca de coisa de um mês, penso eu, mas por causa de tudo isto da pandemia eu fiquei uns 3 meses assim. Pronto, vais andar agora uns tempos assim, percebes? Isto é provisório, isto é não uma é coisa agora. provisória. Atenção. Isto é só para não ter os espacinhos nos dentes. Agora vou arranjar isto, vou tirar estes excessos daqui, isto aqui vai sair, percebes? Para ficar só direitinho. Já não tem manchas. Diz? Não, claro que não. Isso, o próprio provisório já... E vocês aqui viram imensos vídeos meus com essa pasta. Eu achava que se notava imenso porque o que acontece é que não tinha o espaço entre os dentes, era tudo um só, o que nas fotografias e assim parecia um bocado estranho, notava-se um pouquinho, mas já com isto a forma dos dentes já era totalmente diferente, eles já não estavam tortos, já tinham um aspecto muito mais semelhante ao que tenho agora. Só que o que aconteceu neste primeiro dia, mal eu saí da consulta de preparar os dentes para as facetas, comi curcuma ao almoço e fiquei com os dentes amarelos. O Vitória que me disse tipo, estás com os dentes verdes? Quando eu fui ver ao espelho eu fiquei muito em pânico, tipo, oh meu Deus, o que é que eu fui fazer? Tentei lavar os dentes, não saía e então eu liguei ao Filipe e o que tinha acontecido é que tinha falhado o último passo, um verniz que protegia esta massa, que é meia porosa e por isso absorveu toda a cor da curcuma. Tenho que filmar isto, vai ser o momento mais engraçado. E eu esqueci-me de passar a... Esqueci-me... E eu, o que é que aconteceu? Fui a pensar e eu, pus logo isso em hipótese e eu a tentar lembrar e eu, não passei a resinazita. Passado 1 hora, foi limpa a massa e aplicado o verniz e ficou tudo ótimo e durante meses eu tive assim. Aconteceu-me de, como foi tanto tempo,
partir algumas partes da massa e eu ter que voltar lá à clínica para recompor enquanto estava à espera das facetas, porque não foi só a questão de estarmos em quarentena, mas os próprios laboratórios estavam fechados, então faltavam coisas para poder fazer este processo. Última fase. Depois, na segunda fase, assim, mais de intervenção, foi a colocação das facetas. O Dr. Filipe mostrou-me como é que iam ficar cada peça antes de colar mesmo. Imagina, vou tirar uma, que é para tu ver se gostas da forma, estás a ver? Imagina. Isto são os teus dentes, estás a ver? Parece-me assim. Pronto, assim está fixe. Podemos fazer assim e deixar assim. Pronto, imagina agora. Eu coloco. Pronto, estás a ver? Isto encaixa ali. O que é que tu achas? Não consigo perceber. Mais brilhante, digamos assim. Porque isso só ao final de 48 horas é que hidrata novamente. Na altura fez muita confusão, porque primeiro as facetas são maiores do que o meu próprio dente, um bocadinho maiores porque estão a encaixar por cima, e depois porque eram um pouquinho diferentes do meu dente original, então não sei se dá para perceber, mas eu não estava assim muito feliz, ao contrário do que eu estava à espera, que era uma coisa que eu ansiava tanto, e pensei que ia começar a chorar de felicidade. Eu fiquei assim um pouco surpreendida e ansiosa porque o aspecto não era exatamente igual à massa provisória que eu tinha. Depois houve alguns ajustes que tiveram de ser feitos. Mais assim. Mas não gostas de ver esse caminho? Nos dias a seguir tu vais perceber, ok, gosto. Depois a pessoa vai vendo e vai percebendo pormenores, ok, aqui até gosto, este pormenor não gosto, este dente tal, de facto não gosto mesmo. Aí eu desgasto novamente e fala-se uma pecinha nova. Coisa ali. Mas isto foi há cerca de 1 mês e meio e a razão pela qual eu não ter feito logo este vídeo foi porque eu não fiquei mega satisfeita logo. Primeiro, as próprias gengivas também demoram alguns dias a habituar-se e por isso eu fiquei 2 semanas sem mexer e sem voltar à consulta. Mas esta questão dos dentes serem um bocadinho maiores fez-me alguma confusão e por isso talvez eu vou mais tarde pôr também nestes dentes de trás para que não se note a diferença de uns dentes para os outros. Mas eu acho que o que se passou na verdade foi que eu idealizava uns dentes perfeitos e mega branquinhos porque sempre foi isso que eu quis, mas a verdade é que tanto o Dr. Filipe como a pessoa que construiu as facetas é um processo manual e super minucioso. Tentou reconstituir os meus dentes e mesmo fazer a ligação com os dentes de baixo, porque em baixo eu não sinto muita necessidade de fazer e nem sequer quando falo ou sorrio se vê muitos dentes de baixo. Embora eles tenham o tal tom amarelado que eu não gosto tanto, não me incomoda e não acho que haja necessidade de fazer, mas como eles tentaram harmonizar tudo e tentar fazer o mais natural possível, a verdade é que não foi de encontro àquele ideal que eu tinha na cabeça e então eu demorei assim algumas semanas a habituar-me, mas uma coisa que eu me apercebi é que muitas vezes o que nós idealizamos não vai corresponder muito bem à realidade, ou seja, se eles metessem uns dentes mega perfeitos e mega brancos, ia ficar super artificial, sei lá, como aquele programa em que as pessoas fazem intervenções cirúrgicas e que estão absolutamente estranhas, mas na visão deles estão bem ou ainda querem mexer mais. E eu acho que isso deve-se nós termos uma percepção de nós mesmos diferente das pessoas que estão à nossa volta e então eu aceitei que eles como estão agora realmente é muito natural e a verdade é que ninguém reparou que eu tinha feito alguma coisa aos dentes e isso deixou-me mesmo tranquila e satisfeita por um lado, porque a minha intenção era manter o meu sorriso e simplesmente não ter as manchas que tinha nos dentes e provavelmente se eu tivesse os dentes
de modelo Colgate como idealizava, ia ficar absolutamente horrível e artificial, e por isso também a importância de ter alguém que nos acompanha e que nos aconselha. Por isso agora eu estou muito mais tranquila ao editar os vídeos, todo o processo, ao ver os meus dentes como estavam no início, eu percebi a diferença enorme. Na verdade, desde sempre que eu não gostava dos meus dentes, primeiro porque estavam tortos, depois porque tinham manchas, por isso desde que eu me lembro de ter dentes definitivos, tipo desde os 7 ou 8, que eu não gosto dos meus dentes. Por isso isto foi um processo super terapêutico, porque eu agora sinto-me mesmo bem. Entretanto, eu já fui fazer uns pequenos ajustes de um dente que estava um pouquinho maior, mas basicamente é isto o processo. Espero que tenha explicado bem, passo por passo, porque realmente é um comprometimento muito grande e não há volta a dar, porque os meus dentes originais já não são os meus dentes. Eu agora já não tenho a possibilidade de voltar atrás, por isso é mesmo importante saber que é isto que se quer. E no meu caso era, e eu finalmente estou contente com os meus dentes e o meu sorriso, que sempre foi uma coisa muito importante para mim no rosto. Se por acaso tiverem dúvidas sobre o processo de coisas que eu não tenha especificado, deixem nos comentários e digam-me também qual a vossa opinião e a diferença enorme de antes para depois. Acho que vou ficar por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo, deixem o vosso like e subscrevam o canal se ainda não o fizeram. Muito obrigada por assistirem ao vídeo, espero mesmo que de alguma forma tenha sido útil esta partilha, porque muitos dos meus amigos que eu falo não conheciam sequer que este procedimento existia e por isso eu achei interessante ir registando todos os passos e partilhar isso com vocês. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!